E se existisse um jeito de cortar pela metade o tempo de estudo para concursos de TI e ainda por cima aumentar as chances de aprovação? Parece papo de vendedor, né? Bom, mas a verdade é que hoje a gente vai desvendar um segredo estatístico que pode fazer exatamente isso. Então, bora lá. Sabe aquela sensação de abrir o edital de um concurso de TI e se sentir soterrado? A lista de coisas para estudar parece que não acaba nunca, né? É hardware, microserviços, governança, segurança, a lista vai longe. Mas e se o problema não for o tamanho do edital, e sim o jeito que a gente olha para ele? Pois é, o erro mais comum e talvez o mais estratégico que muita gente comete é o seguinte: tentar estudar tudo, do comecinho ao fim, como se cada tópico valesse a mesma coisa. Só que quando a gente olha os dados das provas passadas, fica claro que essa estratégia não é só ineficiente, ela é quase uma receita para a frustração. Então, qual é a saída? A alternativa é usar uma estratégia inteligente, baseada em dados. E o nome do segredo é princípio de Pareto. É aqui que a gente vai entender como focar em 20% do edital pode trazer, acredite, 80% da nota. O tal do princípio de Pareto, que muita gente conhece como a regra 80-20, diz o seguinte: na maioria das vezes, uma pequena parte das causas é responsável pela maior parte dos resultados. Trazendo isso para o nosso mundo de concursos, quer dizer que mais ou menos 20% do conteúdo do edital é o que aparece em 80% das questões. E olha, quando essa ficha cai, o jogo vira. A gente para de ser só um consumidor de teoria e vira um analista de estatística. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele deixa tudo bem visual. A gente basicamente divide o edital em duas partes. A primeira é o que chamamos de núcleo duro. Essa fatia pequena, de 20%, é a que de fato vale ouro, respondendo por 80% da nota. A outra parte, a grandona, é a longa cauda. São os 80% restantes do conteúdo que, no fim das contas, só valem uns 20% dos pontos. O erro fatal é gastar a mesma energia nos dois. E essa tabela aqui, então, ela escancara a estratégia. Olha só a diferença. O núcleo duro, pouco conteúdo, mas com um peso gigante na nota final. É aqui que tem que estar o foco total, o estudo intensivo. Já a longa cauda é muito conteúdo, um mar de coisas, mas com um peso bem baixo. Aqui, o estudo tem que ser bem mais superficial ou, dependendo do caso, nem vale a pena. Beleza, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas na prática, como é que a gente acha esse tal de núcleo duro? Bom, vamos ver agora alguns exemplos bem concretos, pegando as principais matérias de TI para a gente entender o que procurar. Começando por banco de dados. Olha, não tem segredo. As estatísticas mostram de novo SQL é o rei. Pode surgir a tecnologia que for, mas as questões ainda giram em torno disso. Quem domina DML, DDL, normalização e o básico de modelagem entidade e relacionamento já está com a faca e o queijo na mão para garantir a maior parte dos pontos. Agora, engenharia de software. A história é a mesma. O edital pode vir com uma lista enorme de modelos de ciclo de vida e tudo mais, mas onde as questões se concentram de verdade? Metodologias ágeis. Scrum e Kanban são figurinhas carimbadas. E em UML, de todos aqueles diagramas, pode focar em classe, sequência e casos de uso. Eles sozinhos resolvem a vida em uns 90% das vezes. Governança de TI é um exemplo perfeito disso. A ITIL e COBIT são gigantes, verdadeiros manuais, mas as bancas não cobram tudo. Elas têm seus queridinhos. No COBIT 2019, por exemplo, o que mais cai é a estrutura dos domínios e aquela clássica diferença entre governança e gestão. Já no ITIL 4, o foco é quase todo no sistema de valor de serviço, o SVS, e nas 4 dimensões. É o esqueleto do framework. Para resumir o poder dessa ideia, dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra o impacto que focar só nesses 20% mais importantes pode ter na nota. É impressionante. Em engenharia de software, por exemplo, a gente está falando de um impacto de até 85% dos pontos. Os números realmente não mentem. Mas atenção, essa estratégia não é só sobre definir o que estudar. É também sobre como estudar. É uma mudança de mentalidade. Agora a gente vai para a parte prática, que é o que eu chamo de engenharia reversa do aprendizado. A ideia aqui é inverter a lógica tradicional. Em vez de passar meses na teoria para só depois resolver questões, a gente faz o contrário. A gente usa as questões das provas antigas para nos dizerem qual teoria realmente importa e, mais importante ainda, como essa teoria é cobrada. As questões viram o nosso guia. E para colocar isso em prática é bem direto, são 4 passos. E dá para usar ferramentas como o Tech Concursos ou o Q Concursos para ajudar. Passo 1. Você vai mapear o edital e ver a frequência com que cada tópico caiu nos últimos anos. Passo 2.
Com esses dados, você define o corte de Pareto, ou seja, identifica o seu núcleo duro. Passo 3, agora sim você mergulha fundo na teoria, mas só desses tópicos de elite. E passo 4, a revisão também é inteligente, baseada na frequência. O que cai mais, revisa mais. Simples assim. Ok, mas fica a pergunta, por que isso funciona? Por que as provas são tão previsíveis? A resposta está nos bastidores, na forma como as provas são elaboradas. Tem a ver com a psicometria da coisa toda. Pensa só, as bancas examinadoras, tipo Sebrasp e FGV, elas não têm tempo e dinheiro infinitos. Criar uma questão inédita que seja boa, justa e bem calibrada dá um trabalho danado. É caro, é demorado. Então, o que acontece? É natural que eles acabem reciclando e voltando para os temas centrais, aqueles que são a base de tudo. E esses temas são, adivinha só, exatamente o nosso núcleo duro de 20%. E qual é o resultado disso tudo na prática? Bom, o número é esse aí. Ao parar de perder tempo com a longa cauda e focar toda a energia para dominar o núcleo duro, a gente consegue uma redução de até 50% no tempo total de estudo. É a prova de que não se trata de estudar mais, e sim de estudar melhor. Bom, a gente está chegando no final, e a grande mensagem aqui é bem clara, né? A aprovação em concursos de TI não é uma maratona de quem aguenta mais horas estudando. É um jogo de estratégia. É sobre trocar o volume pela precisão. Tem uma frase que resume perfeitamente essa filosofia, e ela é baseada na análise de especialistas da área como o Guga de TI e o Diego Carvalho. O sucesso depende muito menos da quantidade de horas de estudo e muito mais da precisão estatística ao escolher o que estudar. É basicamente isso. Usar a inteligência de dados a nosso favor para transformar aquele edital gigante e assustador num mapa que a gente consegue sim conquistar. E é isso. Se essa análise deu uma clareada nas ideias e mostrou um novo caminho, não esquece de deixar aquela força se inscrevendo aqui no canal e curtindo o vídeo. Assim, a gente continua trazendo mais estratégias como essa. Valeu e até a próxima!